A gente Uma fez ao mesmo tempo. vitória absurda. Derrubou pule, derrubou disputa pelo Funcionário título. do mês das casas de aposta do Brasil, Vitória. Não, o que o Vitória fez hoje no Allianz Parque. Me derrubou, inclusive. Aquela tripla tava linda. Aquela triplazinha que passou sem Cássio perceber direito. Foi. Ganhei a dupla, empurrei a tripla ali, mas... Agora, os bastidores, tá, Celso? Ah, Muitos jogos pra hoje, né? A gente falou, só vamos fazer de quem ganhar. Depois disse, não, vamos fazer de todo mundo tal. Aí teve uma hora que Arthur mandou pra mim, ó, deve ter o do Vitória, possivelmente não, né? Eu não respondi, eu vi na hora que chegou, não respondi. Quando eu respondi, o Vitória fez o gol, eu respondi, eu disse, Alianzaço, meu irmão, como é que não vai ter? Aquece. No primeiro gol já fui na coragem. Aquece aí, alonga, aquece. aquece a noite fria de São Paulo. Pois é, velho. Sabe qual foi a última vez que o Vitória tinha vencido o Palmeiras em São Paulo? 2004, né? Aquele 7-2, pô, na Copa do Brasil, que Palmeiras 2, Vitória 7, no antigo Palestra Itália. E nunca tinha vencido pelo Brasileiro. Foi a primeira vez que o Vitória venceu o Palmeiras como visitante pelo Brasileirão. Os caras se enfrentam há 50 anos, pô. Então, só para tu ter noção do que aconteceu hoje, foi um resultadaço do Vitória. Gigante, pô. Gigante. Gigantesco. Pelo amor de Deus, pô. Fredão, vai descansar que a gente vai começar aqui a análise do Vitória, tá? Então daqui a pouco o Fred tá de volta aqui com a gente para que a gente possa retomar as nossas análises. Ó, só lembrando, a galera ainda tem... Porque a nossa audiência ela acaba sendo rotativa, vai chegando gente, vai saindo gente também. E tem gente perguntando pelo Fortaleza. Pô, claro que a gente vai falar do Fortaleza, lembrando, estamos no meio de uma Olimpíada, onde estamos eu, Fred e Cássio, fazendo as lives das Olimpíadas, participando também das lives da noite. As Olimpíadas começam na madrugada. Para fazer as lives das Olimpíadas, a gente precisa acompanhar os jogos, inclusive. E além de que a gente precisa esperar, sobretudo, né, a chegada do nosso analista do Fortaleza, que é Thiago Minhoca, que ainda não chegou do Castelão. Por isso, Fortaleza ainda não entrou na nossa pauta, mas vai ser o nosso próximo clube depois do Vitória. Vamos abrir aqui a análise pelo Vitória, tá? Então, claro que vamos falar dessa campanha do Fortaleza, beleza? Ok. Pronto, então vamos lá. Deixa eu mandar um abraço para a galera do Clube 45, tá? Fred, você quer dar um recado aqui, é isso? Fred voltando aqui. É só um ponto, Celso, que eu entendi a reclamação de Jefferson. É porque é o seguinte, quando a gente começou a live, Fortaleza estava jogando. Então a gente não tem o placar do Fortaleza aqui em cima. No nome do programa. Entendi, porque a gente esqueceu de atualizar. Então por isso que ele está dizendo que não tem nenhuma referência ao Fortaleza. Tá? Porque certo, o Fortaleza, desculpe, o jogo estava. Eu acho que também não tem na thumb. É porque, na verdade, também o nome da live ele vai mudando, mas no começo tava no começo tava, mas depois botou os placares e aí o Fortaleza estava jogando. Exato. Perfeito. Pedrito, velho, tu não podia ter feito isso aqui no grupo uma hora dessa, não, companheiro. Porra. Sacanagem, velho. Porra, tô indignado aqui com o Pedro Pereira, viu? Pedro, ó, o Bahia vai... Meu irmão, não sei não, vai ser 6 horas da manhã. Segura aí agora, pô. Sacanagem, o cara meteu uma porque eu pizza disse a ele, Pedro. Eu disse a Pedro, não tá bom pra tu não, porque a torcida do Fortaleza tá esperando o Fortaleza. Se a gente te lançar aqui depois de Arthur, tu tá literalmente lançado aos leões, porque foi Sport, Vitória e Fortaleza. Então ele vai pra ser a preliminar de Brasil e Hungria no handebol. 4 da manhã. E se eu tiver aqui, Fredão, eu faço react, nem que seja sozinho. Tu volta ainda? Volto, depois do Vitória eu volto. Volta. Eu tenho um contrato que eu não posso trabalhar com o Arthur, não. É isso, pô. Gratuito, do nada. Do nada, velho. Vai, Fred, vai. Ó, Arthuzito, meu irmão, seja bem-vindo, companheiro. Rapaz, que lapa de vitória do Vitória. Alianzaço, meu velho. Alianzaço. O Vitória
vence o Palmeiras por 2-0, fora de casa, sai do Z4 e vem para a nossa análise, Arthur Silva. Fala, Celso, Cássio, todo mundo que está na audiência. Uma vitória realmente gigante, né, do Vitória. Não tem como começar a análise de forma diferente. E antes da gente entrar na análise do jogo em si, né, de como aconteceu a partida, como o Vitória conseguiu construir essa vitória de forma merecida, pelo segundo tempo principalmente que a equipe fez, eu queria destacar aqui 2 pontos, que são coisas que eu vinha falando bastante aqui nos últimos programas em relação ao Vitória, e que hoje o Vitória conseguiu mostrar isso, né, conseguiu alcançar isso. A primeira é o ponto de que eu tinha destacado já várias vezes que o Vitória ele ia ter que dar uma resposta, né, e uma resposta fora da curva, porque uma equipe que briga para não cair, ela não pode apenas jogar o que a gente chama do campeonato dela ali contra as 5, 6 equipes que são adversárias, porque se você fizer apenas essas vitórias, numericamente não vai ser suficiente para você escapar. E o próprio Vitória ele já vacilou em confrontos diretos no primeiro turno, então é uma questão matemática até de que ele ia ter que conseguir resultados fora da curva. E que resultado fora da curva ele conseguiu hoje, né? Vencer um Palmeiras dentro do Allianz por 2-0. O segundo ponto é aproveitar as oportunidades que o campeonato oferece. Hoje, por exemplo, foi a segunda vez que o Vitória enfrentou o Palmeiras e pela segunda vez o Palmeiras entrou com um time mesclado. O Vitória não tem nada a ver com isso. O problema do Palmeiras, o que ele resolveu colocar em campo, o que cabe ao Vitória fazer é o que ele fez hoje, aproveitar a oportunidade e vencer e conquistar os 3 pontos. Na primeira rodada do campeonato, o Vitória não conseguiu isso, acabou sendo derrotado, era começo do campeonato, o momento era outro, a equipe tinha acabado de sair de um título baiano, inclusive a torcida que estava no estádio até aplaudiu o time mesmo com a derrota, mas ali eu me lembro que eu até pontuei no telecast, aqui foi uma oportunidade que o Vitória poderia ter somado um ponto, a gente sabe que é o Palmeiras, mas Série A, o nível é realmente complicado e você quando tem uma chance como essa tem que aproveitar. E existiram outras no campeonato, o Vitória pegou várias vezes equipes em crise, equipes com desfalques, né? O próprio Atlético Mineiro, por exemplo, que o Vitória venceu, foi enfrentar o Vitória sem Hulk e sem Paulinho. O Vitória, mais uma vez, não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o seu papel, aproveitou a oportunidade. Então, eu acho que o Vitória hoje ele foi corretíssimo, seguiu de forma perfeita o que tem que fazer para seguir vivo na competição. E eu tinha falado aqui, depois que o Vitória perdeu no jogo fora de casa contra o Grêmio, que nas próximas 2 rodadas, que eram os adversários, assim, era o recorte de tabela mais duro que você basicamente pode ter no campeonato, né? Você pegar Flamengo e Palmeiras em sequência. E que o Vitória invariavelmente ia ter que dar uma resposta, por causa da sequência negativa que vinha tendo, do momento complicado no campeonato. E eu ainda disse, talvez a resposta em resultado seja muito difícil, mas que venha pelo menos em atuação. Mas foi melhor do que isso, né? O Vitória consegue 3 pontos, se mantém vivo. E aí, falando da partida, foi um Vitória que foi para esse jogo já com contratações como titulares. Ricardo Hiller, por exemplo, que já tinha sido titular contra o Flamengo pela primeira vez, foi mais uma vez titular. E além disso, teve Neres como titular na zaga, fazendo dupla de zaga com Wagner Leonardo. Spoiler, Neres foi muito bem. A solidez defensiva que o Vitória conseguiu ter para chegar à sua 3ª partida na Série A sem levar gol, né, foi apenas a 3ª partida. Eu acho que Neres foi figura super importante para isso. De resto, na escalação, foi um Vitória mais ou menos dentro do esperado. A surpresa foi Janderson, de titular no lugar de Alejandro, né, jogando centralizado. E aí foi uma partida, Celso, falando do primeiro tempo, mais ou menos dentro do que era esperado quando você imagina um confronto entre Palmeiras e Vitória dentro do Allianz Parque, né? No começo do jogo, Vitória, nos primeiros minutos ali, é um Vitória que até sai um pouco mais para o jogo do que quando enfrentou o Flamengo. Tem algumas chegadas ao ataque, mas quando o tempo vai passando, paulatinamente o Palmeiras vem crescendo muito e dominando a partida, né? Foi um primeiro tempo realmente de domínio do Palmeiras, tirando ali um recorte de talvez até 5 minutos, em que o Vitória até teve a bola, conseguiu chegar, conseguiu oferecer alguma preocupação à equipe do Palmeiras. Depois disso foi muito mais um domínio de bola do Palmeiras, tendo muita criação de jogada, tendo muitas oportunidades. A gente não vai lembrar aqui de uma grande defesa de Lucas Arcanjo, de uma chance muito clara, assim, porque o Palmeiras, na verdade, ele falhava na hora da finalização. Ele criava muito bem as jogadas, mas muitas vezes tinha cruzamento que a bola não era completada. Eu vou me lembrar aqui de cabeça de pelo menos 2 lances em que isso acontece. Tem uma jogada de cruzamento que
que a bola é desviada, sobra na parte esquerda, Maurício cruza rasteira, ela basicamente atravessa a área inteira e não aparece ninguém para completar. Depois tem um lance de Caio Paulista, por exemplo, que ele cruza e Rony também não consegue completar. Então a gente teve vários lances nesse sentido, que são lances de perigo, mas se você for ver em finalizações, eles não vão aparecer como finalizações. Mas foram lances que deixaram a equipe do Vitória apreensiva, o torcedor apreensivo, com certeza. E além disso, outras chances que a equipe teve de efetivamente finalizar, mas muitas indo para fora, principalmente com o Rony. Rony perdeu ali no primeiro tempo pelo menos 3 chances de gol que poderiam ter mudado a história da partida, né? Então, o primeiro tempo do Vitória foi um primeiro tempo de muito mais sorte do que juízo, podemos dizer assim. Não que a equipe tenha conseguido ficar com 0-0 apenas por sorte. Teve méritos também da marcação, como eu falei, o próprio Neres, que fez dupla com o Wagner Leonardo, fez uma boa partida, teve participações importantes, mas houve falhas do sistema defensivo. Não dá pra gente negar isso. Eu acho que o Vitória, no primeiro tempo, ele flertou com o risco, mas também é uma situação um pouco inerente a você enfrentar um Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? Por isso que eu falei que era um roteiro esperado para qualquer pessoa que fosse assistir o jogo. Talvez o que não era tão esperado era um Vitória que não conseguia oferecer risco ao Palmeiras, não conseguia sair para o ataque. Era um Vitória que, quando recuperava a bola, tentava muito forçar uma jogada vertical, mas errava bastante. E aí a bola voltava muito rápido para o Palmeiras, que mais uma vez ia oferecer risco ao Vitória. Então ficou o jogo muito nesse sentido. Tanto é que, se a gente olhar as estatísticas do final do primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o Palmeiras teve 74% de posse de bola. Então, assim, é muito tempo de posse de bola. Você ter apenas 25% aproximadamente ali de posse de bola é quase que você apenas recuperar a bola, passa um pouquinho, perde de novo. Exatamente, é isso. E foi basicamente o que aconteceu no primeiro tempo. Tá? Então, em resumo, foi isso que a gente viu no primeiro tempo. Um Vitória que tentou suportar, um Palmeiras que chegava muito, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, em cima de William Lepo. Né? Mais uma vez, defensivamente, ele não foi bem. E aí o Palmeiras aproveitou bastante aquele espaço, mas que também chegava muito pelo meio. As jogadas centralizadas ali, encontrando sempre um jogador livre no entrelinhas do Vitória, bem na frente da área. Então a gente teve ali umas 2 finalizações, umas 2 boas chegadas, pelo menos assim, de perigo do Palmeiras, onde o jogador recebe na entrada da área com espaço para finalizar. Um Vitória que, quando o Carpini chegou, tinha conseguido dar uma melhorada nessa deficiência de marcação, não tanto por não oferecer esse espaço, mas por conseguir fechar as linhas de passe para que o jogador no entrelinhas recebesse a bola. No primeiro tempo hoje falhou, né, essa estratégia em alguns momentos. Mas no final do primeiro tempo o Vitória desce com 0-0, que era interessante até aquele momento. Eu tenho certeza que qualquer torcedor do Vitória até assinaria um 0-0 como final de jogo, ali, mas estava reservado para ele algo muito melhor no segundo tempo. Né? E aí, quando volta para o segundo tempo, a história do segundo tempo realmente ela é diferente desde o início. E eu digo isso porque no segundo tempo, com 3 minutos, o Vitória já tinha uma excelente chance. Né? Mateuzinho recebe a bola pela direita, faz um cruzamento para encontrar Osvaldo na esquerda. Osvaldo deixa para a passagem de Lucas Esteves, aí ele chega, finaliza, a bola vai para fora, mas era uma chegada muito boa, porque talvez a melhor jogada ali não era Lucas Esteves ter finalizado, mas sim acionado alguém na área, né? Porque foi uma chegada muito rápida da equipe do Vitória. Então, com 3 minutos, o Vitória já conseguiu levar um risco significativo à equipe do Palmeiras. Já era um indicativo, né, de que a equipe vinha diferente para o segundo tempo. E pouco tempo depois, tem o lance do gol. Uma jogada ali de bola um pouco brigada no meio de campo. O Ricardo Hiller ganha essa bola, sai do marcador com qualidade, ele dá como se fosse um chapéu ali no marcador do Palmeiras, aciona o William Oliveira, né, que o William Oliveira recebe a bola, na verdade, de Janderson, que faz a parede ali, né, e faz o passe para Osvaldo na esquerda. Osvaldo, quando recebe, puxa para o meio e finaliza no canto. Um belíssimo gol, 1-0 para o Vitória. E é engraçado porque pouco tempo antes de Osvaldo fazer o gol, Paulo Andrade, né, que estava narrando o jogo pelo Premier, ele comenta que Osvaldo, que é o vice-artilheiro do Vitória no ano, na temporada, mas que não tinha feito ainda nenhum gol na Série A, quem sabe não é hoje que ele faz. Aí 2 minutos depois, mais ou menos, sai o gol de Osvaldo, parece até que ele cantou a pedra, né? E ali um gol fantástico pro Vitória, que merecia, dá pra gente falar, pelo começo do segundo tempo. E eu digo merecia porque
já teve oportunidades, não foi um gol fortuito, assim, a primeira chegada do Vitória, a primeira vez que a equipe vai para o ataque e consegue encontrar um chute e faz o gol, sabe? Era um recorte curto de segundo tempo, é bem verdade, o gol acontece aos 6 minutos, mas era um Vitória que já mostrava que naquele momento ali ele estava mais senhor das ações ofensivas. A gente não vai lembrar aqui de um lance de perigo do Palmeiras nesse recorte de jogo. E dali para Deu frente... uma mudada mesmo na cara do jogo ali, né? Exatamente, exatamente. O jogo já tinha mudado um pouco. É óbvio que se você fizesse uma pergunta ali antes, ninguém ia estar dizendo o Vitória vai fazer um gol a qualquer momento. Não era obviamente nada disso. Mas era um Vitória que dava os sinais de que ele estava saindo ao ataque e de que ele estava buscando realmente esse espaço. Diferente do primeiro tempo. No primeiro tempo foi um jogo muito mais de quando vai sair o gol do Palmeiras. O Vitória só suportando o jogo. No segundo tempo ele sai para a partida. Marca esse primeiro gol e não deixa de participar da parte ofensiva da partida. O Vitória segue tendo algumas chegadas. Obviamente que depois que faz o gol, muda um pouco a tônica do Vitória esperando mais, como é natural, o Palmeiras tomando mais a iniciativa, mas o Vitória nas saídas, nas oportunidades que tem, leva algum perigo. A gente vai ter, por exemplo, uma falta cobrada por Oswaldo, né, que a bola passa por cima. A gente vai ter depois um lançamento muito bom de Lucas Esteves para Leonardo dentro da área, que ele finaliza por uma boa defesa de Marcelo Lomba. Isso só até os 20 minutos. E até ali, a gente não vai lembrar aqui de um lance de grande perigo do Palmeiras nesse segundo tempo, até esse recorte da partida. Então, um Vitória que continuava chegando, oferecendo risco, que é a melhor forma de você não deixar o adversário tranquilo, né? O adversário podendo se lançar tranquilamente ao ataque e não se preocupar com a jogada que você vai fazer, com o espaço que ele vai acabar deixando e tudo mais. E assim o jogo seguiu, depois, obviamente, ali desses 20 minutos, como eu falei, aí sim chega um momento em que o Palmeiras começa a chegar com mais perigo, começa a oferecer maior risco, o Palmeiras também faz mudanças que levam a equipe a ficar mais ofensiva, e aí leva a equipe a ficar mais ofensiva, até que, por volta ali dos 40, quase 40 minutos, o Vitória consegue fazer o 2-0, né? Uma roubada de bola no meio de campo da equipe do Vitória, um lance que para mim foi faltoso, tá? Para ser bem sincero, ficou até uma discussão ali no campo se teria sido falta, porque na verdade quem rouba a bola ali é Felipe Machado, que também era um estreante da partida de hoje, outro que veio da equipe do Cruzeiro, volante. Ele rouba a bola numa disputa com o Flaco Lopes. Depois que essa bola é roubada, ela chega para Mateuzinho faz ali uma tabelinha com... Na verdade, ela chega para o William Oliveira aciona Mateuzinho faz uma tabelinha com Alejandro, recebe de volta e finaliza para fazer o 2-0, que se o 1-0 já era algo fantástico para o Vitória, o 2-0 ele basicamente encaminha a vitória, dá tranquilidade para a equipe. E um gol, para mim, muito merecido por quem estava fazendo o gol. Porque Mateuzinho é um cara que, no jogo passado, por exemplo, eu falei que o passe que ele encontra na jogada do gol do Vitória, né, do contra-ataque, que ele aciona Zé Hugo para fazer o cruzamento, era um passe que só ele, na equipe do Vitória, só ele da equipe do Vitória teria qualidade para fazer. Nenhum outro jogador, pelo menos os jogadores que a gente vê atuando no Vitória hoje, conseguiria achar a bola com tanta qualidade como ele encontrou. E aí um cara como esse ser coroado com um gol, depois de uma ótima atuação, um cara que briga, que luta, muitas vezes joga sozinho no ataque do Vitória, sabe? Sem ter alguém para dialogar, busca o jogo o tempo inteiro, é quem tem a criatividade, erra também, mas assim, ele erra como qualquer outro jogador, mas é o único que consegue tirar um coelho da cartola, sabe? Então, ele é aquele cara que talvez vai tentar, vai errar, mas vai valer mais do que um cara que talvez acerte sempre, só que esse acertar sempre de outro jogador nunca vai chegar ao nível de romper a defesa como o Mateuzinho consegue. E aí o Vitória consegue o 2-0, encaminha de vez a vitória, ainda corre algum risco ali depois por causa da expulsão, né, do volante José Breno, que acaba entrando, o garoto. Fica ali um clima de receio, né, por causa disso, porque ainda depois tivemos 11 minutos de acréscimo, foi o acréscimo que foi dado. E realmente o jogo teve muitas paradas, etc. Fazia sentido o tempo adicionado. Mas no final do dia a equipe consegue vencer, consegue não levar gols, né, que é muito importante. Chega a 18 pontos, reage no campeonato, sai da zona de rebaixamento, por mais que tenha 3 jogos a mais do que o Cuiabá, por exemplo, que entrou na zona,
Mas é muito importante, né? Sai da zona, você se mantém ali próximo dos seus adversários, você não deixa essa distância aumentar. É como a gente falou aqui no último Raio X, o Vitória ele tem que ficar olhando o campeonato rodada a rodada. Não adianta ficar... Eu pelo menos, prefiro ter essa visão rodada a rodada, já que a diferença de pontos está baixa, para manter a chama acesa, do que ficar projetando, tenho que fazer ainda 9 vitórias no campeonato, porque aí às vezes fica parecendo algo muito distante de acontecer, sabe? Mas você jogando ali jogo a jogo e você vendo que você tá... Vence um jogo, saiu do Z4, se eu vencer aquele próximo eu vou sair, tô a 2 pontos e tal, você tem a sensação que você tá vivo no campeonato. E é importante ter essa sensação, né? E é uma vitória que dá muita confiança, uma vitória em que os reforços que chegaram foram bem, a gente vai entrar aqui na análise individual. E tem um componente também curioso dessa vitória do Vitória de hoje, que é, no começo do campeonato, na primeira rodada, o Palmeiras venceu o Vitória no Barradão e encerrou uma invencibilidade do Vitória de 9 meses dentro de casa. E aí hoje, o Vitória dá o troco e encerra uma invencibilidade de 9 meses do Palmeiras jogando dentro de casa. E se fosse mata-mata, tinha passado Vitória, né? Foi exatamente. E um outro ponto ainda, Arthur, que a gente vai abordar também no Raio-X, a rodada só acaba no domingo, né? Mas só falando rapidamente, que a gente já tinha comentado a sequência de derrotas que o Vitória vinha, com as 4 derrotas, a reação do Fluminense, a reação do Corinthians, o Vasco que já descolou. Aí você vai para esse sábado, e o Criciúma estava ganhando com o Juventude em Caxias. O Juventude que tem uma campanha melhor, ou seja, o Criciúma estava indo para 21 e o Juventude já tinha 21 pontos. O Criciúma que estava com 18. E essa a aproximação do Fluminense deixava todo mundo reagiu, embaralhou todo mundo, e um time... Assim, estou discutindo, o Atlético Goianiense está muito mais abaixo, é o lanterna do campeonato, mas o Vitória que estava concorrendo ali empacou. Então essa vitória do Fluminense hoje, do Vitória hoje, todo mundo sentiu, o Fluminense sentiu, porque o Fluminense que estava com uma vitória até semana retrasada, aí remou, aí consegue ganhar do Cuiabá, então, pode até escapar naturalmente, mas estou falando assim, mas ganhou do Cuiabá, aí faz um jogo duríssimo contra o Palmeiras, contra o próprio Palmeiras, aí na reta final ganha o jogo, aí alguns dias depois, o Criciúma vai lá e ganha fora de casa. O Vitória vai ganhar do Allianz Parque. Por exemplo, a remada que o Fluminense deu, metade dela foi embora com essa vitória que o Vitória teve no Allianz Parque. Então assim, para os concorrentes, assim, ainda que o Vitória ele está momentaneamente fora do Z4, mas, enfim, mesmo que termine lá, mas a reação nesse momento ela foi inesperada. Assim, e tem disso também, né? Você precisa de alguns pontos fora da curva. Só o feijão com arroz, um primeiro turno que o Vitória fez, talvez só o feijão com arroz não adiantasse. Você precisava de alguns resultados fora da curva, até como para balancear os resultados, os maus resultados que você eventualmente continuará tendo, porque o time não vai se transformar. E esse de hoje, sem dúvida alguma, ele é fora da curva, talvez um dos mais do campeonato todo. Não é só do Vitória, não, tá? É do campeonato inteiro. Como foi naquele momento, hoje menos, mas em um determinado momento, quando o Atlético Goianiense ganhou do jeito que ganhou do Fluminense do Maracanã, foi um resultado inacreditável. Que ganhou na última bola do jogo e tal, mas aí o Fluminense foi caindo de produção. E nesse momento era um Palmeiras que ainda estava numa situação, nesse período do campeonato, de buscar a liderança, de querer buscar a liderança. E ainda deve ter ficado mais puto ainda, porque do outro lado o Botafogo levou um 3-0 do Cruzeiro dentro de casa. Aí que o torcedor do Palmeiras deve ter... Ou seja, no fim das contas, o que é que aconteceu? O Flamengo, se tivesse asas aqui, soninho tranquilo do Flamengo, meu irmão. Aquele áudio clássico de Atos. Soninho tranquilo. O Palmeiras perde em casa do Vitória e o Botafogo leva um 3-0 do Cruzeiro no Newton Santos. Aí vai ser Flamengo e Atlético Goianiense no domingo, assim, só para assumir a liderança. Então, meu irmão, assim, o resultado o maior beneficiado foi o Flamengo, e a embaralhada que o Vitória deu foi gigantesca. Sobretudo por um resultado desse tamanho, que não é todo dia que acontece, que para o Vitória no Brasileirão foi a primeira vez. Total. Com certeza o pessoal sentiu muito, porque, querendo ou não, a gente até falou isso, né, no Raio X, a situação difícil que o Vitória estava. Para clubes como o Corinthians, o Fluminense, o Grêmio, eles olhavam assim e disseram, o Vitória tá caindo aí, vão ser 2 vagas que já estão se resolvendo, vamos dizer. Era a análise que eles vinham fazendo, né? Tipo, Vitória e Atlético Goianiense
2 a menos para me preocupar. Aí você pega um Vitória que tem um jogo como esse, todo mundo está preocupado. E é muito importante do ponto de vista de moral também. Porque assim, o Vitória vai pegar agora o Cuiabá num jogo, confronto diretíssimo dentro de casa. Jogo super importante. Se o Vitória vai com 6 derrotas seguidas, não sei se eram 6, eu acho que eram 6 derrotas seguidas. A confiança para uma partida como essa é outra, sabe? Você ia numa pressão absurda, vai estar pressionado de todo jeito, o jogo é importante de todo jeito, mas a confiança do elenco é outra. A gente conseguiu vencer o Palmeiras no Allianz. Então vamos dentro de casa atrás desse resultado. A visão que o adversário tem Eram também 4 muda. seguidas, tá? 4. Eram 4? 4. Aí quebrou. Era 4, perdeu 4 jogos. O Vitória, no caso, né? Isso. Era 4, essa seria a quinta. Pronto, Essa por isso seria que a quinta. eu confundi. Isso. Essa seria. É que eu tinha um 5 na cabeça, eu tava pensando que já era 5 e essa seria a sexta. Exato. Seria com 5 derrotas seguidas. Mas se a gente pega Cuiabá. antes. Veja, é o Cuiabá que você tá falando, que agora ganhou a atmosfera completamente diferente. E tu já deu uma olhadinha na tabela, como é que é a sequência? Bavi depois. Agora é o Bavi visitante sem público, né? Mas é o Bavi onde ele foi campeão, sem público também, foi lá e empatou 1 na final do campeonato. Aí depois volta pro Barradão contra o Cruzeiro, que já, como eu tinha falado, esse Cruzeiro, o Cruzeiro de segundo turno é candidato ao título, viu? Hoje foi a demonstração disso, né? Se alguém candidato, tinha dúvida, foi hoje. Tá muito próximo, porra. E tá muito próximo, assim, tá muito próximo. A situação do Vitória, obviamente, continua muito difícil, mas 2 dos 3 próximos jogos em casa, mas sobretudo esse do Cuiabá, é aquele negócio. O Cuiabá foi lá e ganhou do Bahia, né? É outro time fora de casa e tal, mas o torcedor do Vitória não... São poucos cenários do torcedor do Vitória falaria, porra, seria melhor agora. Depois de pegar um jogo como esse, ter um jogo mais acessível na próxima rodada, é para dar uma respirada, né? Muito grande. Embalado não, porque embalar vai ser difícil. Time na zona de rebaixamento não embala, não. Isso eu aprendi com Não, é tipo. É porque 2 vitórias seguidas. Quando você tá na zona, cara, 2 vitórias seguidas é embalar. É embalar. Já embalou. 4 jogos pontuando, cara, meu amigo, virou a chave. Não, o sentimento é outro, tanto que assim, o Vitória terminou o jogo contra o Flamengo. Foi um jogo que o Vitória fez uma partida ok, mas não foi suficiente e perdeu. Hoje o sentimento já é assim, velho, pegamos o Flamengo e a gente só perdeu por causa de um gol no último minuto e o Palmeiras a gente ganhou. Vamos pra cima de todo mundo. Tenho certeza que o sentimento é esse. O segredo, inclusive, contra o cara é não ir pra cima pra tomar contra-ataque o jogo todo, mas assim, é jogar de forma inteligente e, como você falou, pra quem tá na zona de rebaixamento, encaixar 2 vitórias, é só ver o Fluminense. O Fluminense estava quase com um laço pra segunda divisão. Ganhou 2 jogos. Como é que você vai convencer os caras? Até porque tem um time bom mesmo, pra que não vai cair. Virou um concorrente difícil. No caso do Vitória, o Vitória tem essa oportunidade agora, porque na zona de rebaixamento, como o Arthur falou, encaixar 2 resultados, 6 pontos seguidos, assim, dificilmente você continua afundado. Você não se salva, você não, obviamente, não clareia tudo, mas você sai, já tira a cabeça da lama, né? Começa a respirar um pouquinho. Foi o caso do Vitória quando o Carpini chegou. Saiu, né? exato. Quando venceu 2 seguidas ali. Eu acho que ele não chegou a sair totalmente da zona, mas ficou ali na boca. Tanto que depois venceu o Fluminense e ele abriu 3 pontos de vantagem depois que venceu o Fluminense para a zona. Então ganhou uma gordura ali que fez com que ele se segurasse por mais um tempo, né? E ainda tem outra questão sobre o Bavi, viu? O Bahia não ganha 4 jogos. E o próximo jogo do Bahia é contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Um Fluminense possivelmente embalado. Ou seja, já é um jogo muito mais duro do que seria há algumas semanas. Então, se o Vitória... A gente tava, galera, antes que o torcedor do Bahia fique puta aí, isso é o prisma pelo viés do Vitória. O viés do Bahia é outro. O viés do Vitória, esse meu amigo Cuiabá vai dar-lhe lá. O Vitória já volta morto. Assim, aí tá aqui. Esse é o viés do Bahia. O do Vitória. No caso do Vitória, se ganha esse jogo e embala, a possibilidade de pegar um Bahia em crise assim é muito razoável. Porque crise do perfil que o Bahia tá, que seria 5 jogos sem vencer. Um time que tá com 4 hoje vai pegar o Fluminense no Maracanã. Se ele não ganha, vem com 5 jogos pro arquirrival. É um nível de pressão diferente já seria uma atmosfera diferente. Então, pro Vitória, nesse momento, esse resultado no Allianz Parque, ele... o torcedor do Flamengo tá tendo o melhor sono. Esse nem jogou e tá com sono tranquilo. O do Vitória tá dormindo assim, meu irmão. Leve. Mas Ramon, que é torcedor do Vitória, que tá no Clube 45, um abraço para ele tá sempre aqui acompanhando, ele comentou agora há pouco, deve estar assistindo ao vivo. Quando acabou o jogo, Ramon. Acabou o jogo do Bahia, ele colocou lá no Clube 45, rapaz, esse Bavi, se fosse o Bahia Associação,
era pra gente ganhar e derrubar a Ceni. Como O agora é o Bahia Bahia SAF, não vai demitir de jeito nenhum, é. mas a gente vai ganhar de todo jeito, ele dizendo. Só não vai demitir, né? Porque os caras seguram mais, é verdade, né? Seguram mais, Muito tem isso bom. mesmo. Mas é verdade o que ele disse, porque É assim, verdade. Não, se o é Bahia verdade. perde tá 4 jogos sem vencer, aí não ganha do Fluminense, e depois perde um Bavi, se fosse o Bahia de Belintani, a chance de Ceni cair era muito grande mesmo. E se não ganhar do Fluminense, mesmo que empate com Vitória, assim, já fica uma sequência muito ruim. Para uma campanha tão brilhante que era até então, de repente já passa 6 jogos sem vencer. Mas enfim, do lado do Vitória é fazer o jogo do Cuiabá e imaginar esse Bahia. O que só não pode secar muito, porque a vitória do Fluminense não é boa. Assim, na verdade, eu não sei o que seria. Tipo, o empate certamente seria o melhor resultado para o Vitória. Mas e o segundo resultado, qual é? É o Fluminense ganhar ou o Bahia ganhar? É o Bahia. Assim, mas não tem como o torcedor torcer pro Bahia ganhar, né? Essa queda de rendimento do Bahia, inclusive, foi horrível. Não, Bahia não é rivalidade, não. É porque se o Bahia ganha, o Bahia viria já diferente contra o Vitória. A motivação, né? Entendi. Eu tô falando porque o próximo jogo é justamente o Bavi. Tipo, se o Bahia perde, o Bahia vem numa crise enorme. Mas o Fluminense ganhou e aí já começa a sair. É só se o torcedor do Vitória entender assim, ó, o Fluminense vai escapar. Se o cara pode pensar assim, o Fluminense vai escapar. Eu não pensaria dessa forma, não. Ainda não. Eu acho que ainda tem... A remada do Fluminense tem que ser muito grande ainda. Mas, como tem um Bavi, vai gerar essa dúvida. Mas, sem dúvida alguma, o empate é o ideal. É até engraçado, porque assim, essa queda de rendimento do Bahia foi ruim pro Vitória, porque o Bahia caiu de rendimento justamente enfrentando ali os adversários do Vitória, né? Nessa briga. Tem os torcedores do Vitória aí na live. Se a galera quiser, deixa aí nos comentários, só pra gente fazer uma ideia, o que é que o torcedor do Vitória gostaria, Arthur, nessa relação que a gente falou aqui. Não é, no caso do Bahia, para a derrota do Bahia, para a vitória do Bahia, o problema seria a motivação que o Bahia teria no clássico logo depois, contra o próprio no jogo seguinte, que seria o clássico contra o próprio Vitória. Essa é a questão da diferença de saber. Porque tirando isso, obviamente, como o Arthur falou, porra, é óbvio que a derrota do Bahia sempre vai ser o ideal para o Vitória. Sim. Não, sempre tá faltando empate. Né? Porra, empate eu vou ter também, óbvio, porra. Eu quero ver sair desse muro aí. Mas é isso. Um momento... Mas assim, tudo isso que a gente tá falando, projetando, não sei o quê, isso aqui é mais a cabeça do torcedor. Mas é curto prazo, isso que a gente tá fazendo aqui, veja só, isso aí é semana que vem já, isso é curto prazo total. Não, sim, mas é porque assim, o Vitória hoje, ele tem que pensar 100% na partida contra o Cuiabá, que é um jogo super importante. E eu falo isso, Cássio, porque no Twitter eu cheguei a ver torcedor falando do Vitória poupar alguns jogadores que estavam pendurados por causa do Bavi. Minha gente, não faz o menor sentido isso. Assim, O cara não... Isso é gente que comemorou demais o resultado em São Paulo. Exatamente. Não faz o menor sentido. O menor sentido. Até porque tenta esquecer um pouquinho a rivalidade. Ganhar do Cuiabá e ganhar do Bahia, tipo, o Vitória vai fazer 3 pontos. Se ganhar do Bahia, perde do Cuiabá, e se ganhar do Cuiabá, perde do Bahia. A melhor coisa para o Vitória é ganhar do Cuiabá. Assim, então assim, porque o adversário direto do Bahia não está concorrendo nesse momento. Então, não faz o menor sentido colocar o que não colocar a força máxima contra o Cuiabá para ter a força máxima contra o Bahia. Não faz o menor sentido. Não, total. Então, por isso que eu quis só fazer esse parênteses para o pessoal não achar que, sabe, é uma análise assim, de que quer dizer então que o Vitória agora vai vencer, depois vai vencer o Bavi. Não, aqui é mais retratando a questão da mudança do sentimento, porque se não fosse essa vitória de hoje, eu tenho certeza que o sentimento seria completamente diferente. Né? E aqui só a turma tá deixando que o Fluminense vença mesmo. A turma não abriu, não. Eu sabia. Porque assim, na dividida não tem como a rivalidade não pesar, não. Eu sempre fui muito racional nisso. Como eu falei, nesse momento a minha dúvida é o que é melhor. Não. Por causa da rivalidade. Eu não sei o que é melhor. Independentemente da rivalidade. Eu não sei o que é melhor ainda. Mas se por um acaso eu tivesse se tivesse assim, esse aqui é melhor, mas o outro é o rival, eu não... Eu também sofri nisso. E tem duas competições que me ajudaram
a ter isso, que é a Copa do Nordeste, que você acaba tendo que torcer pro rival porque ele tá no outro foda grupo. mesmo, é verdade. E o Pernambucano atualmente pro Santa, eu sempre torço pra Náutico e Sport quando pega time do interior. Por causa da Copa do Brasil, da Série D. Isso, exatamente. É verdade. Então, assim, Ótimo ponto, viu, Arthur? A Copa do Nordeste tá fazendo a gente. Isso é É. ruim, inclusive. Isso é ruim. Tem muito torcedor Mas- que não aprendeu ainda não, mas deveria aprender na Copa do deveria Nordeste, aprender. que é Deveria importante. Beleza, Arthuzito. Celso, se tu não chamar o campeão agora, é meia hora aqui ainda, viu? É, Agora, vamos de campinho, Pedro Alves, pra gente ir pra segunda parte da análise do Vitória. Pedrito vai trazer aqui pra gente o campinho. Muito bem. Vamos começar agora, Arthuzito. Lucas Arcanjo, qual o papel de Lucas Arcanjo no clean sheets do Vitória diante do Palmeiras no Allianz? eu vou colocar um jogou bem para Lucas Arcanjo. Não precisou fazer muitas defesas na partida. Teve um lance no primeiro tempo que dá pra gente dizer que ele falha um pouquinho, porque é uma finalização que ele espalma na direção errada. Tem o rebote. O rebote, inclusive, ele nem chega a ser concretizado. Assim, a jogada não está mais válida porque é marcado impedimento, mas mesmo assim ele tinha feito uma excelente defesa nesse rebote, sabe? Então, caso o jogo tivesse valendo, ele teria se recuperado do seu erro ali. Mas como não levou gol, soube se comportar bem na partida, passou segurança, tirando esse lance e outros lances ali que ele teve que dividir, foi seguro. Dá para dar essa moral aí para Lucas Arcanjo. Segurou a partida quando precisava, então soube jogar o jogo como era necessário. Perfeito. Lucas Arcanjo jogou bem, na opinião de Arthur Silva. Vamos com a dupla de zagas, Tred Neres aí e Wagner Leonardo, mais uma vez, como um dos pilares do Vitória. Muito bem para os dois, tá? Tanto o Wagner Leonardo como o Neres. E vou destacar aqui principalmente Neres. Neres é um zagueiro que eu conheço bem, né? Jogou no Santa ali 2 anos. E no Santa, ele, para mim, sempre se destacou por ser um zagueiro, sobretudo, muito técnico. No Santa, ele sempre foi muito bem na saída de bola, tranquilo. Além disso, se posicionando bem, né? Fazendo bem o seu papel. E no Cruzeiro, eu acompanhei algumas partidas e via muitos comentários da torcida do Cruzeiro. É incrível como ele se tornou no Cruzeiro um zagueiro mais rebatedor, né? Um zagueiro que não saía tão bem na bola, até chamavam assim de caneleiro, né? Muito sem recurso, o que para mim era até surpreendente, né? Porque os Neres que a gente viu no Santa, na verdade, o problema dele era físico, né? De lesão, que ele parecia ter se recuperado. E aí o Neres que eu vi hoje no Vitória me lembrou muito o Neres do Santa, tá? Teve um lance de saída de bola que ele até deu uma letra, né? Quando foi sair ali para tocar para o William Lepo, fazendo bons lançamentos, saindo bem nas jogadas. E assim, não deixou passar nada. Eu cheguei a ver torcedor do Vitória falando no Twitter que ele era mal de Neres. A turma já se empolgou. Mas assim, foi uma estreia muito boa, tá? E uma posição que o Vitória estava precisando, porque o Vitória não tem Camutanga mais esse ano. Bruno Vini não encaixou, então a equipe tinha já improvisado o William Lepo, já tinha improvisado o Caio Vinícius. E se Neres conseguir manter aí esse nível que ele apresentou hoje, tende a ajudar muito ali, junto com o Wagner Leonardo. Eu até diria que hoje na dividida eu colocaria Neres um degrauzinho acima de Wagner Leonardo, mas os dois foram muito bem, tá? Muito bem. Então, muito bem, tá? Para Neres e para Wagner Leonardo, Pedrito. Muito bem. É o outro. É o outro verde, o verde mais... É o outro verde. Esse é o bem. Já jogaram bem de com força. Boa. Vou seguindo então aqui com os laterais. O William Lepo, seguir. para mim, jogou mal. O William Lepo, ele teve um primeiro tempo bem ruim. Se fosse pelo primeiro tempo, seria muito mal para ele. Defensivamente, dando muito espaço. O Palmeiras jogou muito ali pelo aquele lado esquerdo. As chegadas ali com o Caio Paulista chegando muito também. E ele não conseguiu segurar. Mais uma partida defensivamente ruim de Lepo, né? Mantendo até a sequência negativa, podemos dizer assim. Mas ele se recupera no segundo tempo, junto com o time. Não que ele tenha feito um grande segundo tempo, mas eu acho que ele fez um segundo tempo ali ok. E aí, por isso, na média, eu colocaria o jogou mal para ele, tá? Então, a nota dele melhorou ali com o segundo tempo. Lucas Esteves, para mim, muito bem. Certo. Muito bem. Gostei muito da partida do Lucas Esteves. Perceba que no comentário eu falei que o Palmeiras chegou muito pelo meio e pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Palmeiras chegou pouco.
E olha que por aquele lado, o Palmeiras tem Estevão, né, que joga no lado direito de ataque do Palmeiras. E foi um jogador que não conseguiu ter tanto espaço, não conseguiu criar tantas jogadas. Esteve muito bem na marcação dele. Depois entrou Dudu e também foi um cara que não conseguiu fazer muita coisa ali por aquele lado. Então, Esteves assim, quase que impecável na marcação. E além disso, foi um cara que se apresentou ao ataque. Teve aquela jogada que eu até acho que ele erra ali, porque deveria ter feito cruzamento, mas se apresentou, estava presente. Teve um lançamento que ele faz para Leonardo, que é a finalização que Lomba espalma. Então, muito bem aí para Lucas Esteves. E eu ia comentar já de Edu, que tá ali zagueiro, que entrou depois, para já matar essa linha defensiva. Edu eu gostei também, tá? Coloquei, jogou bem para ele. Porque... Não por acaso, então, a gente tá vendo aí essa performance do Vitória, né? Passando limpo contra o Palmeiras, com a linha defensiva nessa linha, né? Exatamente. Quando Edu entrou, inclusive, foi um momento ali de preocupação para o torcedor do Vitória. Edu é um cara que chegou sob desconfiança, é mais um fazendo estreia hoje. Ele não vinha sendo utilizado pelo Goiás na Série B, por exemplo, mas ele fez um jogo bem correto, tá? Assim, cortando quando precisava cortar as bolas, fazendo falta quando precisava. Tem uma falta que ele leva amarelo, mas era uma falta necessária, assim, uma chegada importante para não dar espaço. Eu acho que fez um jogo ok ali, Edu. Na verdade, mais do que ok, jogou bem mesmo, assim, e manteve a segurança. Não no nível de Neres e Wagner Leonardo, mas deu conta do recado. Certo. Vamos então agora para o meio campo do Vitória, começando aí com os titulares, Ricardo Leonardo e Wagner Oliveira. William Oliveira, perdão. Desses três volantes, eu achei que Ricardo Hiller foi o que jogou melhor. Mas o William Oliveira, ele participa dos 2 gols, né? Então a participação dele é muito relevante. Eu fico na dúvida se eu coloco para Ricardo... Eu daria a mesma nota para Ricardo Hiller e William Oliveira, Leonardo um pouquinho abaixo. Ricardo e William Oliveira, não sei se eu coloco muito bem ou jogou bem. Diante de uma vitória dessa, na dúvida, eu vou colocar para cima. Então eu vou botar o muito bem aí para os dois. Ricardo Hiller é um cara que eu já tinha gostado muito dele na última partida. Eu e o JPP, a gente falou aqui, né, como até antes dele estrear, né, que era uma contratação interessante, um jogador que desde o tempo da Luverdense que se destaca, e eu acho que ele é um cara que consegue, como o Carlos colocou aqui no chat, né, ele sai um pouco do óbvio nas jogadas, é bem verdade, ele muitas vezes limpa jogadas ali no meio campo do Vitória, sabe, que a jogada parece não ter muito espaço, ele consegue achar um passe interessante, a jogada que tem de primeiro gol, por exemplo, ele limpa a jogada ali em cima do marcador para depois acionar o William Oliveira, que faz o passe, né? Fazendo a tabelinha ali com o Janderson que protege. Então, gostei da partida dele. E o William Oliveira, eu achei que tecnicamente esteve um pouco abaixo de Ricardo Hiller, mas foi decisivo. Deu o passe para o gol de Oswaldo e ele que aciona Mateuzinho para fazer a tabela com o Alejandro e depois marcar o gol. Então, por isso, muito bem para ele. Leonardo, eu vou colocar o jogou bem. Eu acho que o Leonardo ele fez um primeiro tempo não tão bom, mas depois de determinado momento ele cresce bastante na partida, sabe? E se torna um cara muito importante na marcação, presente em várias fases do jogo, também presente no ataque, tem a finalização que eu citei agora há pouco. Não acho que ele teve o nível de William Oliveira e Ricardo Hiller, mas eu acho que fez uma partida boa também, por isso jogou bem para ele. Certo, aí a gente fecha o meio campo. Você quer ir logo para os reservas, como você fez na zaga? Pode ser, pode ser. Felipe Machado jogou bem, gostei também da entrada de Felipe Machado. Mais um reforço aí que entra dando conta do recado, podemos dizer. Mais uma opção interessante para Carpini. Importante. Por mais que a gente tivesse pensado ali em determinado momento que o Vitória tinha muitos volantes, não era necessário contratar mais volantes, mas vale lembrar que o Vitória perdeu 2 volantes recentemente, né? Rodrigo Andrade e Dudu. Dudu, que inclusive se especula aí que deve voltar a ser reintegrado ao elenco, o que para mim seria um excelente reforço para o Vitória, tá? Talvez o melhor reforço que o Vitória poderia ter para essa Série A é reencontrar o bom futebol de Dudu, né? Ele se reencontrar ali mentalmente e ajudar a equipe, porque é um jogador de um patamar que o Vitória dificilmente vai conseguir contratar no mercado, né? Então, se conseguir recuperar ele, seria importantíssimo. Mas falando de Felipe Machado, eu acho que dá uma opção importante para Carpini e entrou bem hoje, tá? Manteve ali o nível no meio campo. Ricardo Hiller, como eu já falei, jogava muito bem. Então, quando o Felipe Machado teve que entrar no lugar dele, gerou também um receio de que isso baixasse o nível, mas não aconteceu. Eu gostei da partida dele. E José Breno, eu vou colocar José Breno como muito mal, tá? Porque não devemos de forma alguma queimar o garoto. É um garoto que há pouquíssimo tempo estava jogando Série D pelo Itabuna. Todos esses garotos que estão vindo do Itabuna, a gente tem que dar
um enorme desconto, porque você pular um nível assim de uma Série D para a Série A já é super difícil para um jogador experiente. Imagina isso para um garoto que está começando agora e ainda mais chegando num Vitória com enorme necessidade. Né? Então, esses jogadores estarem jogando e com essa pressão é, na verdade, uma culpa muito mais É mais uma crítica que tem que ser ao departamento de futebol do Vitória. Porém, também não dá pra gente fingir, né, que ele não entrou em campo e que não dá pra ser avaliado. Eu acho que o lance da expulsão é uma irresponsabilidade muito grande dele, porque o Vitória tinha ali basicamente mais uns 10, 11 minutos de jogo, e você pegando o Palmeiras no Allianz Parque, a gente já viu o Palmeiras conseguir reverter resultados nesse tempo, então colocou, querendo ou não, sob risco, né, a vitória do Vitória, por isso eu colocaria, jogou muito mal ali para ele, mas nem é pelo que ele entregou tecnicamente, é pela expulsão em si. Tá? Mas é um jogador que com certeza depois que voltar vai ter novas oportunidades, tem muito futuro na equipe, mas apenas pontuando a expulsão na partida de hoje. Perfeito, perfeito. Vamos agora com os homens de frente. Mateuzinho, Janderson e Oswaldo. Mateuzinho muito bem, não dá para ser diferente. Cara, quando eu falei aqui da partida, eu acabei já citando ali Sim. o motivo, né, de Mateuzinho ser muito bem, né? O cara tanto Oswaldo quanto Mateuzinho, né? Exatamente. Pode colocar o muito bem também ali para Oswaldo. O Oswaldo, eu até acho que ele fez uma partida, se você olha o compilado dos 90 minutos, abaixo de Mateuzinho. Mas o gol que ele faz é muito importante. Né? Um gol decisivo. Uma jogada que é quase que individual, porque, obviamente, tem a participação de William Oliveira, ele recebe a bola, mas, assim, puxar para o meio aquela finalização é muito da qualidade, né, do jogador ali. Né? E abre o jogo para o Vitória. Porque um gol, naquele momento, muda a dinâmica da partida e de forma positiva para a equipe do Vitória. Então, não tem como ser diferente. E Mateuzinho, ele assim, a criatividade do Vitória passa por Mateuzinho. Né? Quando o Mateuzinho não está inspirado, é muito difícil. A turma tá chamando aqui Mini Messi. É isso. Craquinho. A torcida do Vitória chama ele de Craquinho. Craquinho. E Janderson? Janderson eu vou colocar razoável, tá? Vamos no jogou bem. Tô mais 2-0 fora de casa. Tem que campinho, viu? Que campinho esse Vitória, velho. Dois jogadores. Um resultado desse tamanho tem aqui. O tom de Fábio Castel é esse aí mesmo. Então. Tem que ser mais condescendente com o pessoal. No último jogo, por exemplo, nos últimos jogos, eu tava distribuindo vermelho aqui, era o Emop. Agora tem que ser uma floresta aqui, mas tem que dar uma valorizada. 7 muito bens. Eu acho que isso é um recorde, tá? Tenho quase certeza que isso é um recorde aqui no nosso campinho. 7 muito bens. Tivemos ainda 5 jogaram bem e só 2 notas abaixo da média. Não tivemos nenhum razoável. Tivemos Zé Breno pela expulsão aí como mal e William Lepo como... Aliás, Zé Breno como muito mal e William Lepo como jogou mal. E Tia Carpini? Faltou também Alejandro. Alejandro também jogou bem pra mim. Tá? Verdade. E aí, fazendo comentário sobre Janderson e Alejandro, bem rapidinho, Janderson eu acho que é um cara que ele consegue ter mais velocidade, ganhar algumas partidas. Eu acho que ele, como centroavante, né, jogando centralizado, ajudou muito mais do que como ponta. Então, eu acho que vale Zé Hugo aí, tá? Nosso querido Ramon tá lembrando. Sim, verdade, Zé Hugo. Que não entrou bem, tá? Mas eu vou colocar o razoável porque também eu acho que ele não comprometeu. Mas Zé Hugo que entrou no lugar de Oswaldo. É ali então embaixo coloca de Oswaldo. Lá o nome de Zé Hugo depois e Oswaldo. Depois a gente conclui aí. Pronto. Desenrolado. Zé Hugo. Então é isso. Zé Hugo razoável. Janderson, como eu disse, eu fico na dúvida ali entre o razoável e o jogou bem, mas vou colocar o jogou bem para ele. Porque eu acho que ele participou, tentou muito. Teve umas jogadas no primeiro tempo que ele brigou, ganhou, levou até a linha de fundo. É um cara que tentou, errou bastante. Mas eu acho que ele tem que ser mais utilizado assim, centralizado. Entrega melhor do que jogando como ponta. E Alejandro é um cara que, enfim, a gente sempre elogia aqui o trabalho dele sem bola, né? Muito brigador. Participou muito da parte defensiva da equipe, porque no momento que ele entrou, né? A equipe já tinha vantagem ali no placar, então era muito importante esse papel. E deu a assistência ali pro gol de Mateuzinho. Então, mais uma participação direta de Alejandro a gol, por isso o jogou bem para ele. Thiago Carpini muito bem também, tá? Que campinho, velho. Olha aí, pô. Que campinho. Bota Thiago aí. Carpini muito bem.
Com a exibição dessa, não tem como eu chegar aqui e dizer que a Carpini não é muito bem. Né? Então, tem que dar justiça. Entrou com uma boa escalação. Acredito que as substituições também foram boas. A equipe se portou bem, a estratégia funcionou. Principalmente o segundo tempo da equipe do Vitória foi muito interessante. Então, dessa valorização aqui. É óbvio que o torcedor do Vitória vai olhar isso aqui e vai pensar, pô, agora estamos voando. Ninguém segura mais o Vitória, a Libertadores é uma realidade. O Vitória ainda tem grandes problemas no elenco, tá? O Vitória ainda precisa contratar e eu tenho certeza que o Vitória ainda está no mercado buscando contratações, inclusive na coletiva Carpini fala sobre isso, né? Da necessidade que o Vitória ainda tem. Mas aqui eu queria valorizar mesmo a entrega dos jogadores e o tamanho da vitória. Então, por isso que eu até falei, na dividida eu estou colocando para cima, porque, por exemplo, Ricardo Rilho Oliveira poderia ser um jogou bem, o Leonardo poderia ser um razoável, coloquei para um valor acima. Janderson poderia ser um razoável, também coloquei a régua um pouco mais para cima. Então, valorizando aí o enorme resultado que a equipe conseguiu. E ainda tem isso que Ramon falou aqui, Carpini, que hoje, com essa vitória, é o pai ele da tem Abel Ferreira. vantagem em Abel Ferreira. Mesmo jogando com diferentes equipes, porque assim, não é só o que ele jogou agora com Vitória e São Paulo, tem jogos que ele fez nas equipes do interior de São Paulo, e mesmo assim ele tem vantagem. Salvo engano, são 4 vitórias dele, 3 de Abel e 2 empates. Impressionante, impressionante. Pois bem, Artuzito, fica aí então, tá? O print do campinho do Vitória nesse alianzaço. Vitória por 2-0 sobre o Palmeiras.